Olá, alunos, bem-vindos novamente. Estamos iniciando a nossa segunda aula das disciplinas de materiais, lecionadas nos cursos de Engenharia Elétrica e também de Técnica e Mecânica. O tema da aula de hoje é estrutura atômica e ligações interatômicas. Então vamos lá ver o que a gente vai trabalhar nessa aulinha de hoje. O principal objetivo aí dessa aula é trabalhar a seguinte sequência de passos. Passar para vocês alguns conceitos fundamentais sobre estrutura atômica, fazendo uma revisãozinha também aí de modelos atômicos, principalmente os mais modernos. Abordar um pouquinho de conceito de eletronegatividade, falar com calma sobre os tipos de ligação, introduzir os conceitos de força de ligação e energia de ligação, e o desfecho da aula ele consta justamente no entendimento da relação que guarda as ligações químicas que acontecem nos materiais com as suas propriedades térmicas, mecânicas, eletromagnéticas, etc. Ou seja, a gente tem que entender aí no final da aula essa relação, que é o ponto alto aí do entendimento conceitual da aula. Então, pessoal, vamos lá. Começando aqui, conceitos fundamentais, uma revisão, Então, aí, aqui à direita, aqui eu tenho um esquemático aí, de um átomo. Esse átomo ele contém um núcleo formado por nêutrons mais prótons e ele contém uma eletrosfera onde os elétrons ficam orbitando aí ao redor do núcleo. Então, o núcleo é formado por prótons e nêutrons, como a gente já falou, elétrons circundando esse núcleo. O que diferencia basicamente essas entidades, elétrons, prótons, nêutrons, é a massa e a carga. Então, vamos lá. Elétrons são aqueles entes de carga negativa, prótons de carga positiva. Eles têm a mesma carga, aproximadamente 1,06 vezes 10 a menos 19 coulombs. As massas também são distintas, ou seja, prótons e nêutrons têm massas praticamente iguais e os elétrons têm uma massa muito menor do que os dois anteriores. Isso aí, revisão de ensino médio. Para quem é do técnico integrado, já tem que estar com isso assim, bem travado na cabeça, porque vocês estão tendo as aulas de química, outras disciplinas com os professores, e aqui é só uma revisãozinha. E para quem é do ensino superior ou do concomitante, que queira assistir essa aula para dar uma revisada, eu acho que pode ser até mais útil. Mas o pessoal do integrado tem obrigação de estar com isso aí afiadinho. Tá? Bem, além disso, cada elemento químico também é caracterizado por alguns outros números. Então, o número atômico é sempre o número de prótons dentro do núcleo, que não muda, ok? E a massa atômica seria a soma do número de prótons, que normalmente é simbolizado com a letra Z, mas isso depende do livro, da literatura que você está usando, mais o número de nêutrons. Então, essa soma vai dar a massa atômica. Então, aqui só um exemplozinho aqui, por exemplo, de 3 isótopos do hidrogênio. Então, eu tenho o prótio, ok? Eu tenho o deutério e eu tenho o trítio. Bem, todos eles têm um próton no núcleo, tá vendo? Os prótons não se alteram. O átomo não perde prótons e nem perde elétrons, ok? Só que, por exemplo, o prótio, ele é formado aqui com um núcleo de um próton e 0 nêutrons. O deutério, um próton e um nêutron, e o trítio, um próton e 2 nêutrons. Logo, se os números de nêutrons se alteram, a massa atômica também se altera, ok? Massa atômica 1 aqui para o prótio, 2 para o deutério e 3 para o trítio. Vamos em frente, então. Bem, para falar um pouco de ligações, a gente tem que relembrar da tabela periódica. Então, olha só, o que eu quero que vocês, principalmente que não lembram disso aqui, façam como dever de casa aí. Que deem uma olhadinha na tabela para ver o que você consegue lembrar. Então, o que acontece? A tabela é organizada de forma que você tem alcalinos e alcalinos terrosos, aqui é a família 1A, 2A, você tem semimetais aqui no meio, você tem várias classes de materiais. No slide posterior a gente consegue ver melhor. Por exemplo, aqui, metais alcalinos, em laranjinha aqui. Alcalinos terrosos, mais em amarelo aqui. Metais de transição, toda essa galera aqui no meio da tabela, ferro, cobalto, manganês, cromo, molibdênio, entre outros, níquel, cobre, que são do nosso dia a dia. Você tem aqui gases nobres, aqui em azul escuro. Você tem também não metais, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo,
entre outros. Então, esse overview, né, essa visão mais geral da tabela periódica, é uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. E dentro da tabela periódica, a gente vai falar de uma série de propriedades importantes. Então, o que acontece? Eu coloquei para vocês algumas delas. Sentido de crescimento do raio atômico. Então, quanto mais para baixo, mais para a esquerda. Sentido de crescimento da afinidade eletrônica, mais para cima, mais para a direita. Né? Então, aqui também tem um cheatzinho com umas regrinhas, né, para vocês lerem, né, e associarem essas coisinhas. Né? Hora ou outra, isso pode ser importante para a gente para construir algum raciocínio dentro da disciplina. Tá bom? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada. Bem, falando um pouquinho da eletronegatividade, que é uma propriedade muito importante no contexto de ligações químicas, o sentido de crescimento dela, ela vai lá no sentido do flúor. Então, quer dizer, quanto mais para a direita e mais para cima, né, até o flúor, você vai tendo elementos mais eletronegativos. Então, você vê elementos muito eletronegativos, né, flúor, oxigênio, nitrogênio, e o resto com uma eletronegatividade um pouquinho menor. Então, só para a gente ter uma noção da magnitude da eletronegatividade e a sua distribuição na tabela periódica. Bem, chegando aqui a modelos atômicos. Então, vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar de vários modelos atômicos. Então, você tem modelos atômicos que começaram com Dalton, né? Depois passaram por Thomson, Rutherford, e finalmente chegou-se a um modelo atômico, que foi, assim, digamos, um grande salto de evolução na ciência, que foi o modelo de Bohr. Mas antes da gente falar propriamente sobre o modelo atômico de Bohr, eu queria compartilhar essa frase que ele falou aqui, né? Que ele falou o seguinte, que existem dois tipos de verdade, uma verdade comum e uma verdade profunda, né? Então, qual é a diferença entre a verdade comum e a verdade profunda? Isso aqui, para a gente, né, ter aquele momento de filosofia da aula. A verdade comum, ela se opõe à mentira. Então, mentira e verdade, né, seriam opostos. Essa seria a verdade comum. E uma verdade profunda, ela não é antagonizada, ou seja, o contrário dela não é a mentira. O contrário dela é uma verdade mais profunda ainda. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o conhecimento científico, galera, ele é construído nessa base de você ter uma verdade até aquele momento e você substituir aquela verdade por uma outra verdade mais adequada, mais elaborada e que descreve melhor, por exemplo, um determinado fenômeno. Porque se não fosse assim, se a gente encarasse tudo o que já não é utilizado de conhecimento científico, como, por exemplo, uma mentira, a gente estaria tirando o valor da construção científica. Então, o que acontece? Todos, por exemplo, essas sobreposições de modelos atômicos, um mais completo e mais descritivo e mais detalhado que o outro, foram etapas evolutivas. Então, por exemplo, o Bohr não poderia propor o modelo dele se Dalton, Rutherford, Thomson, entre outros, não tivessem trabalhado de forma séria, científica, em cima desses temas, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui para a aula, características desse modelo de Bohr. Ele é caracterizado por posições muito bem definidas do átomo, né, que são os orbitais. Então, o átomo estaria nesse local do espaço chamado orbital, que são conceitos, e ele seria descrito por números quânticos. Então, uma outra característica clássica do modelo de Bohr é a questão dos níveis de energia, ou seja, a localização do elétron está definida pelo seu nível de energia. Cada camada também tem o seu nível de energia. Então, para que o elétron saia de onde ele está e ele pule, por exemplo, para a camada da frente ou volte para de trás, ele precisa, né, executar um salto quântico. E esse salto quântico depende de uma absorção de energia, ele tem que receber uma quantidade de energia, um quantum, um pacote de energia, ou ele tem que liberar um pouco dessa energia, por exemplo, para poder voltar para uma camada mais interior, para uma camada menos energética. Ok? Aí tem aqui, estados adjacentes são separados por energias finitas, é o que a gente falou, cada camada tem o seu quantitativo de energia, né? Só que esse modelo não explica tudo. Então, por exemplo, hoje em dia, né, na época atual, nós temos modelos baseados em física quântica, que é a nossa verdade profunda de agora, que é baseado em teorias que vieram depois, com Einstein, com Heisenberg, com De Broglie, a dualidade partícula-onda, a hora se comporta como partícula, a hora se comporta como onda, e baseado também em modelos probabilísticos, ou seja, hoje nós sabemos que não há um posicionamento, como Bohr pensava, travado ali para o elétron. Ele tem uma probabilidade de estar ali ou não, ok?
Então, hoje a gente trabalha com esses modelos. Mas vamos um pouquinho mais a fundo no modelo atômico de Bohr para a gente poder fazer uma revisão. Ok? Então, pessoal, observações gerais do modelo de Bohr. Isso a gente já revisou. Núcleo aí, prótons mais nêutrons, eletrosfera formada por elétrons. E o que seria um átomo neutro? Um átomo neutro seria aquele cara que tem um número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, ele não perdeu e nem ganhou elétrons, até porque os prótons são fixos. Então, íon carregado positivamente, nós chamamos de cátion, é aquele cara que recebeu elétrons, e íon negativo, né, que seria o ânion, recebeu elétrons. Esse conceito aí muito tranquilo, muito básico, né? E aí vamos falar um pouquinho agora dos números quânticos. Então vamos lá. Basicamente, para descrever um determinado íon ou um determinado átomo, nós temos 4 números quânticos. Então nós temos, primeiro, o número quântico principal aqui, ó, simbolizado pela letrinha N. Esse número quântico principal ele pode ser simbolizado ou pelos números, começando a contagem de 1, né, com os algarismos normais, ou ele pode ser simbolizado com letras, normalmente começando com a letra K. K, L, M, N, O e por assim por diante. Okay? Número quântico orbital, né, é simbolizado pela letrinha L e também por essas letrinhas S, P, D, F e em diante. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse desenhozinho aqui, você tem, para quem gosta um pouco mais dessa coisa, tem um pouco mais de paixão por química, o desenho desses orbitais. Então, o que acontece? Ó, o orbital S, ele é esférico. O orbital P é como se fossem duas esferas encaixadas. Okay? O orbital D já é uma função aqui, né, digamos assim, uma figura matemática espacial um pouco mais complicada. Okay? E o orbital F também tem esses outros formatos possíveis aqui. Okay? Então vamos lá. Para cada orbital desse aqui, você pode ter 2 elétrons habitando. Então, por exemplo, a gente vai ver mais na frente que o orbital S ele comporta apenas 2 elétrons. Okay? O orbital P ele comporta mais elétrons do que isso. Então, assim, a gente vai ver isso aqui com carinho nas próximas cenas aqui da nossa aula. Bem, continuando, o número quântico orbital magnético ele varia de menos L a L. Então vamos supor aqui que eu tenho um número quântico orbital secundário aqui, 2. Ok? Então esse camarada aqui ele vai variar de menos 2, ok? Até mais 2. Tranquilo? Se eu tenho esse cara 4, ele vai variar de menos 4 até mais 4, passando pelo zero. Okay? E o último número quântico seria o spin, ou seja, seria o sentido de rotação, né, desse meu elétron. Então, definindo esses 4 números quânticos, eu consigo definir bem aí, digamos assim, a posição do meu elétron e onde ele está no átomo. Okay? Então vamos lá, vamos ver como é que isso se comporta aí na prática. Okay? Então, os 4 números quânticos nós já vimos, tá? Para fazer essa distribuição desses elétrons dentro dessas caixinhas que são os orbitais, nós usamos a regra de Hunt, que é o seguinte: você tem que colocar pelo menos um elétron em cada caixinha dessa para depois repetir, por exemplo, um elétron nessa primeira, ok? Isso aqui é uma revisão no ensino médio, e aí fica para vocês também fazerem um pouquinho dessa revisão. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo interessante por aqui. Aqui que a gente falou, por exemplo, do spin, né, nessa figurinha interessante. Se ele gira para um lado, ele tem um spin positivo. Se gira para o lado contrário, tem um spin negativo. Isso tudo para manter um equilíbrio ali dentro do orbital. Então, essa ideia aqui. Aqui uma tabelinha na sequência, pessoal, que sintetiza o que a gente falou. Então, a gente tem aqui ó, os números quânticos principais, as camadas, o secundário, ok? Temos também o número quântico secundário, os orbitais, temos o magnético, só não temos o spin aqui, ok? Então, aqui, por exemplo, falando para cada subcamada, quantos orbitais ela tem e quantos elétrons cabem naquela subcamada, tá bom? Mas, afinal, como que eu uso esses números quânticos, né? Eu vou relembrar agora com vocês uma coisinha chamada distribuição eletrônica. A gente faz isso através do diagrama de Linus-Pauling, ok? Então, o diagrama de Linus-Pauling está aqui mostrado na tela, tá? E o sentido de uso desse diagrama está nessas setinhas aqui, ó, que estão transversais aqui em laranja. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho sódio aqui. Sódio com 11 prótons, 11 elétrons, né? E carga zero, ou seja, esse camarada é um átomo neutro. Então,
Como que eu distribuo esses 11 elétrons e faço essa distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling? Vamos dar uma olhada aqui como é que isso é feito, tá bom? Então, olha só, ó, sódio, né, 11 elétrons. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, um S2. Esse 2 aqui é o número de elétrons que está nessa orbital. Então, ó, 2 já foram. 2S2 mais 2, 4. 2P6 mais 6, 10. 3S2. Cabem 2 aqui no 3S, mas eu só coloco 1 para completar os 11. Ok? E assim por diante. Aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhada depois. Distribuição eletrônica do ferro, átomo neutro, e os cátions, né, de ferro 2 mais e 3 mais. Tá? Para quem gosta um pouquinho mais depois, ou como exercício, para quem não lembra direito disso aqui, você tem vários elementos químicos aqui, tá? Tá em inglês o nomezinho aqui, mas o que importa para você é o símbolo, que é universal, então você acha lá na tabela periódica, o número atômico de todos eles, e aqui a distribuição ou configuração eletrônica do seu átomo neutro. Então, se você pegar, por exemplo, qualquer um desses átomos para treinar, você pega ele na tabela periódica, pega aqui o número, faz a distribuição, e depois você vem aqui e confere as suas respostas, vê se está batendo direitinho. Ok? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos seguindo em frente, tá? Bem, daqui para frente, nesses próximos slides, a gente vai estar falando sobre forças e energias de ligação. Então, eu vou pedir o seguinte, tá bom? Eu vou pedir para que o pessoal do ensino médio não precisa dar muita atenção ao que eu vou falar nesses próximos slides, até porque esse conteúdo é mais focado para a ciência dos materiais do ensino superior, tá bom? É uma coisa interessante, mas aqui não é o foco do técnico, é foco mais para o pessoal da engenharia. Então, estou aqui me voltando aqui para o pessoal da engenharia. Então, vamos lá entender o que é isso, tá bom? Para entender o que são forças e energias de ligação, nós vamos fazer o seguinte: imagine dois átomos, ok? Dois átomos sendo aproximados. Eles estão a uma distância que a gente vai considerar infinita, ok? E aí eu vou aproximar esses átomos gradualmente até que eles fiquem próximos uns dos outros, ok? Então, o que acontece? À medida que esses átomos se aproximam, eu tenho tanto forças atrativas entre essas massas, né, entre esses átomos, quanto forças repulsivas, ok? Então, a origem dessas forças atrativas, vamos lá primeiro, tá bom? Falando aqui, ó, deixa eu ver aqui, explicação física das forças, origem das forças. As forças atrativas, elas são função do tipo de ligação que existe entre os átomos daquela determinada substância, daquele determinado metal, o que seja, aquele sólido que eu estou estudando. Então, por exemplo, essa força atrativa, perceba, ela é dada por essa linhazinha azul. E ela existe desde distâncias muito grandes. Então, olha só, aqui nesse gráfico eu tenho força no eixo Y e eu tenho distância interatômica, ou seja, a distância entre esses centros desses átomos, R, no eixo X. Então, desde distâncias muito grandes, eu já tenho uma força aqui, uma attractive force, uma força atrativa. Então, à medida que eu vou aproximando, então eu vou caminhar para a esquerda nesse eixo X, ó, eu vou aproximando esses átomos, essa força aqui, ela só vai, ó, crescendo. Bem, então essa é a força atrativa, segura aí. Na força repulsiva, você percebe o seguinte, que a grandes distâncias não existe força repulsiva. A partir do momento que eu vou me aproximando, e eu chego aqui, neste pontozinho aqui, eu tenho o começo de uma força repulsiva que vai crescendo também. Então, primeira pergunta. Por que as forças repulsivas não existem a grandes distâncias? Porque as forças repulsivas, elas são geradas pela repulsão das eletrosferas dos dois átomos quando eles já estão próximos. Ou seja, quando os dois átomos estão longe uns dos outros, em distâncias, né, muito, muito grandes, eu não tenho contato de repulsão, eu não tenho capacidade que uma eletrosfera enxergue a outra para poder gerar essa força, né, de repulsão. Então, por isso que essa força ela só começa a partir de um certo nível de proximidade. E aí você tem uma curva vermelhinha aqui, pessoal, que ela é a soma dessas duas curvas. Então, ela é como se fosse, né, uma curva resultante, uma curva de força resultante líquida, ok? E aí você tem um ponto muito estratégico nesse gráfico, que é um ponto R0, aonde essa força líquida é zero. Ou seja, o que está acontecendo nesse ponto? Está acontecendo, pessoal, o que essa equaçãozinha está mostrando aqui. Como a força líquida é a soma das forças de atração e repulsão, cada uma com um sinal diferente, na hora que essas dois caras se anulam, essa força líquida dá zero. E elas se anulam exatamente nesse ponto R igual a R0.
Essa é uma distância na qual os dois átomos aqui, eles se aproximam e eles atingem um determinado equilíbrio. Então, se eu tento empurrar um contra o outro, eles voltam um pouquinho. Se eu tento afastar eles um pouquinho, eles tendem a voltar um pouquinho. Ok? Isso tudo falando de força ainda, ok? Agora vamos lá. Deixando de falar de força e migrando a nossa fala para energia, nós temos o seguinte, ó. Esse gráfico de baixo, aqui espelhado, ele é um gráfico de energia de ligação, né? Aqui está energia potencial, porque a natureza dessa energia potencial, mas vamos interpretar como uma energia de ligação. Essa energia de ligação em função também dessa distância interatômica, dessa distância de separação entre os meus dois átomos. Então, o que acontece? Percebam, no ponto onde aquela força de atração e repulsão se anulam, a energia é mínima. Mas isso é óbvio. Ou seja, tudo na natureza segue essa regra. Okay? A natureza busca a todo momento esses pontos de energia mínima. Okay? Então, nesse ponto onde essas forças se anulam, eu tenho uma energia mínima nesse gráfico aqui. Então, nesse gráfico eu tenho energia repulsiva, energia atrativa e energia de ligação resultante. Okay? Bem, para o pessoal da engenharia, aí, completando e utilizando as ferramentas de cálculo de vocês, qual é a relação entre energia e força? Bem, eu poderia simplesmente ler o que está nessa box aqui. Né? Energia é uma integral da função de força, né? Integrada em função do diâmetro, né? Da distância de separação. Essa equação faz muito sentido, ok, pessoal? Por que ela faz muito sentido? Porque quando você estudou física mecânica, que você também já passou antes de fazer ciência dos materiais, e você estudou trabalho mecânico era calculado com unidade de energia. E era força vezes distância, o integral de uma força ao longo de uma partícula de distância. Então, na verdade, esse conceito aqui de energia como integral de uma força ao longo de uma distância, ele não é um conceito novo aí para a galera da engenharia, tá bom? Vamos lá, vamos seguir, tá? O que é importante da gente tirar de lição desses gráficos de força de ligação e energia de ligação? O formato daquele gráfico de força ou de energia vai influenciar em diversas propriedades práticas importantes, como, por exemplo, resistência mecânica, pontos de fusão e ebulição desses materiais, coeficiente de expansão térmica do material. Ou seja, dependendo de como é a curva do material, suas propriedades vão ser completamente diferentes. Okay? Então, vamos dar um exemplo de duas muito importantes. Tá? Primeiro, o módulo de elasticidade, que é uma propriedade mecânica importantíssima dos materiais, e que vocês vão estar vendo comigo no capítulo 6 aí do livro de materiais, tanto o pessoal do técnico V, tá, quanto o pessoal da engenharia, mas essa correlação com essa curva é só para o pessoal da engenharia, tá bom? Então, veja, aqui eu tenho dois materiais, eu tenho um material numa curva azul A, e eu tenho um material numa curva meio cinza, né, uma cor meio acinzentada B. Então, o que acontece? Esse módulo de elasticidade, normalmente representado pela letra Ezão, nós vamos ver mais para frente, ele é função da inclinação da derivada, ok? No ponto de equilíbrio, que é aquele ponto R igual a R0. Então vamos lá, ó. Esse ponto é o R0 para a curva azul, esse ponto é o R0 para a curva cinza. Esta derivada dFdA aqui da curva azul é mais inclinada que essa derivada aqui da curva cinza, que é um pouco mais suave. Ou seja, o módulo de elasticidade desse camarada da curva azul, desse material da curva azul, é um módulo de elasticidade com uma magnitude, né, um valor maior do que o material representado, né, por esta curva cinza. Ou seja, o formato da curva vai ditar a magnitude do módulo de elasticidade. Primeiro exemplo de propriedade. Segundo exemplo de propriedade, pessoal, seria a questão do coeficiente de expansão térmica. Então, o que acontece? O formato desse vale, né, se ele é um vale muito profundo, mas é profundo e largo, ou se ele é um vale raso, largo, ou raso estreito, ou profundo e estreito, ou seja, a disposição aí, né, dessa curva, desse vale de energia mínima aí, vai ditar se o meu material ele tem um coeficiente de expansão térmica de magnitude alta ou baixa. Okay? Então, para você ver, olha que interessante, isso é legal de associar. Uma curva de uma coisa atômica, né, num nível super micro, está ditando o comportamento mecânico ou térmico, ou que seja,
de uma propriedade que você pode enxergar na prática aí no seu dia a dia. Então, olha como é que essa coisa é bonita, né? A explicação do que acontece no fenômeno observável na prática está aqui, né, a níveis atômicos. Então, isso aí é muito legal e eu queria que todos vocês, inclusive o pessoal do técnico, ficasse com essa ideia na cabeça. Tudo que acontece a nível macro em materiais é explicado a nível micro ou a nível nano, hoje em dia com a tecnologia e com todo o avanço teórico que a gente tem aí, todo o entendimento sobre, digamos assim, essas teorias, né, e essas descobertas científicas. Bem, encerrando aquele trecho, agora, pessoal do técnico, volta comigo e agora foca todo mundo aqui nessa parte final da aula, que a gente já está indo daqui a pouquinho para o encerramento. Então, ligações químicas. Que tipo de ligações, químicas podem existir? Elas são classificadas basicamente como ligações primárias e ligações secundárias. Ligações primárias mais fortes podem ser iônicas, metálicas ou covalentes, ou ligações secundárias mais fracas. Exemplo que a gente tem aqui, ligações de Van der Waals. Normalmente, uma ligação química tem natureza elétrica, ok? Para manter esses átomos ligados. Então, vamos rapidamente aqui, ó, revisar o conceito de camada de valência e estabilidade. Camada de valência é a última camada da minha distribuição eletrônica do átomo, ok? E estabilidade é aquela camada de valência completa. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho um átomo de Na, né, de sódio, ok? E ele tem um elétron na última camada, na camada de valência. A estabilidade seria atingida, por exemplo, por 8, ok, nessa camada. Se ele perde, ok, o octeto, o famoso octeto, se ele perde esse último elétron aqui, ele cede isso para outro elemento numa ligação, ele fica estável, ok? Então, os átomos estão sempre procurando essas ligações, essas configurações ligadas com outros ou com ele mesmo, mais estáveis. Então, o que acontece? Gases nobres são meio que uma exceção, eles já têm uma certa estabilidade, mas os outros átomos estão sempre procurando o seu par para poder ficarem mais estáveis. Então, exemplos. Uma ligação iônica de NaCl, eu tenho o quê? O Na, né, cedendo um elétron, e o Cl, que é o cloro, absorvendo esse elétron. Então aqui, ó, galera, características de uma ligação iônica. Depois vocês ficam com esse material para vocês lerem, eu só vou dar uma pincelada. São não direcionais, tem sempre alguém ganhando e alguém perdendo, é uma ligação muito forte, ok? E as outras características vocês vão dando uma lida e completando com o material, ok? Então isso é uma ligação iônica. Então vamos lá. O que você tem que lembrar? Ligações muito fortes, energia de ligação muito forte, não direcionais e sempre tem alguém perdendo e alguém ganhando. Tá? Exemplo aqui o NaCl que a gente já comentou, tá bom? Enquanto o Na fica mais estável perdendo o último cara que ele tinha na camada de valência, o cloro, que já tinha 7 na valência, recebe mais um, forma octeto, também se estabiliza, ok? Então, cloreto de sódio. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou pular, só vou passar como um trabalhinho para vocês. O triângulo de Arkel-Ketteler, né? Arkel-Ketteler é o seguinte, ele diz para a gente que não existe uma ligação 100% de um determinado tipo. Ou seja, uma ligação iônica, ela é iônica, mas ela não é 100% iônica. Uma covalente também não é 100% covalente e assim por diante. Depois eu vou passar esse aqui como projetinho de pesquisa para vocês. Vamos seguir. Ligação covalente, qual é a característica? Compartilhamento de elétrons. Ninguém ganha, ninguém perde. A gente simplesmente está compartilhando esses elétrons. Ela é altamente direcional, não tem um nível de energia tão grande quanto a iônica. Ok? Então, essas são as características. Pode ter um nível de energia desde muito forte até muito fraco, né? A ligação pode ser ou muito forte ou muito fraca, mas não chega no nível de energia atingido pelas iônicas. Ligação metálica seria o seguinte, você tem um núcleo de íons e você tem um mar de elétrons entre esses núcleos de íons. Então, o que acontece? Sem esse mar de elétrons, esses núcleos de íons positivos, eles tenderiam ao quê? A uma repulsão. Com aquele mar de elétrons ali no meio, com aquela liberdade, há, digamos assim, um alívio nessa questão da tendência de repulsão entre os núcleos. Então, é como se os elétrons, com a sua carga negativa, eles balanceassem essa coisa. Bem, vocês sabem que metais são bons condutores de calor, né, e bons condutores de eletricidade, ou seja, tem boas propriedades térmicas e boas propriedades elétricas, justamente por conta desse mar de elétrons. Tá? Ligações de Van der Waals, eu queria que vocês dessem depois uma olhadinha nas ligações de Van der Waals, tá bom? Mais elaboradamente, a gente não vai entrar tanto nelas, tá?
Pontes de hidrogênio, que é o que acontece com a água, são um tipo de ligação muito forte, né? Então, por exemplo, na água, aquelas propriedades particulares da água, aquelas anomalias de 0 a 4 graus Celsius aí que caem nos vestibulares, no Enem, etc., tudo por conta das ligações de H2O em pontos de hidrogênio, tá bom? Depois vocês dão uma lida nessas características. E por fim, terminando nossa aula de hoje, eu tenho um quadrinho que mostra aqui as propriedades, tem propriedades aqui ópticas, elétricas, térmicas, mecânicas, e o tipo de ligação. Então, o que acontece? O tipo de ligação entre os átomos, né, ele vai definir a magnitude dessas propriedades. Se eu tenho uma resistência mecânica baixo ou alta, se eu tenho um módulo de elasticidade baixo ou alto, se aquele material vai conduzir muito bem a eletricidade ou calor ou não, se ele vai ter uma reflexividade muito boa ou não. Ou seja, tudo que acontece a nível macro, relembrando aquela história, tem explicações aqui nas ligações entre os átomos. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Falamos um pouquinho aí sobre átomos, ligações atômicas, né, um pouquinho dessa parte de química aí para quem, né, queria relembrar ou gosta. É muito importante a gente ter uma base sobre isso aí. E a gente se encontra então na próxima aula nossa aí de materiais, tá? Foi um prazer e obrigado. Até mais.